Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 10 registra o envio dos 12 apóstolos e as instruções de Jesus para a missão. Seus versículos abordam autoridade espiritual, dependência de Deus e os desafios que acompanham o anúncio do reino dos céus. É um texto que revela o custo do discipulado e a responsabilidade de proclamar a mensagem com fidelidade, coragem e confiança na providência divina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 10 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus envia os 12 discípulos. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2 horas, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. 3 Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. 4 Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. 5 Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6 Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7 Indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. 8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. 9 Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos. 10 Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. 11 Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. 12 Quando entrardes nalguma casa, saudai-a. 13 Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14 Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15 Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 10 é um capítulo muito importante, porque marca a passagem de Jesus de agir sozinho para enviar seus discípulos em missão. Aqui Jesus ensina como é seguir, servir e testemunhar, mostrando tanto os desafios quanto as recompensas. Vou explicar por partes, de forma didática e simples. Primeiro, Jesus chama e capacita os 12, versículos 1-4, o que acontece? Jesus chama 12 discípulos. Dá a eles autoridade espiritual, curar, libertar e vencer o mal. A lista inclui pessoas comuns, diferentes entre si, até Judas. O significado. A missão não depende da perfeição do discípulo, mas do poder que vem de Jesus. Deus usa pessoas simples. A autoridade vem de Cristo, não do discípulo. Mensagem. Quem Jesus chama, ele capacita. Segundo, a missão. Anunciar o reino, versículos 5-8, o que acontece? Jesus direciona a missão inicialmente a Israel. A mensagem é clara: o reino do céu chegou. Acompanhar a palavra com ações, curar, libertar, restaurar. Tudo deve ser feito gratuitamente. O significado. Deus começa pelo povo que já conhecia as promessas. O reino não é só discurso, mas transformação real. O Evangelho não é comércio. Mensagem.
O reino de Deus se anuncia com palavras e atitudes. Terceiro, dependência de Deus e hospitalidade. Versículos 9 e 15, o que acontece? Jesus manda os discípulos irem sem reservas. Eles devem confiar na provisão de Deus. Quem rejeitar a mensagem será responsável por sua decisão. O significado. A missão exige fé e simplicidade. Deus sustenta quem trabalha para Ele. Rejeitar o Evangelho tem consequências. Mensagem. O discípulo confia em Deus, não em recursos. Voltamos a ler. 16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. 17 Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18 E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19 Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20 Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. 21 E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. 22 E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. 23 Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. 24 Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25 Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus anima os discípulos. 26 Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 27 O que vos digo em trevas dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. 28 E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 29 Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 30 E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31 Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. 32 Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33 Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Quarto, perseguição, o custo do discipulado, versículos 16-25, o que acontece? Jesus avisa que haverá perseguição. Até familiares podem se voltar contra eles. O Espírito Santo os ajudará a falar. O discípulo não é maior que o mestre. O significado. Seguir Jesus não é um caminho fácil. O mundo rejeitou Jesus e rejeitará seus seguidores. Deus não abandona seus servos no sofrimento. Mensagem. Ser fiel a Jesus pode trazer oposição, mas nunca abandono. Quinto, não tenham medo. Deus cuida de vocês. Versículos 26-31, o que acontece? Jesus encoraja os discípulos a não temer. Deus conhece até os detalhes mais pequenos. Eles têm grande valor para Deus. O significado. O medo não deve dominar quem confia em Deus. Nada foge do controle do Pai. O valor do discípulo é imenso aos olhos de Deus. Mensagem. Quem está nas mãos de Deus não precisa viver com medo. Sexto, confessar ou negar Jesus, versículos 32-33, o que acontece? Jesus exige fidelidade pública. Quem o confessa será reconhecido por ele. Quem o nega será rejeitado. O significado. A fé não é apenas interior, é visível. Seguir Jesus exige posicionamento. Mensagem. Não existe discipulado secreto. Voltamos a ler. As dificuldades e as recompensas. 34 Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. 35 Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe,
e a nora contra sua sogra. 36 E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 37 Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 38 E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. 39 Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. 40 Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41 Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42 E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 7. Jesus acima de tudo. Versículos 34 e 39. O que acontece? Jesus fala de divisão, espada e cruz. Ele exige prioridade absoluta. Quem tenta preservar sua vida perde. Quem entrega, encontra. O significado. O Evangelho confronta valores. Amar Jesus acima de tudo não é rejeitar a família, mas colocar Deus em primeiro lugar. A cruz representa renúncia e obediência. Mensagem. Jesus não aceita ser apenas parte da vida, ele quer ser o centro. 8. Recompensa para quem serve. Versículos 40 a 42. O que acontece? Receber um discípulo é receber o próprio Cristo. Deus recompensa até os menores gestos. O significado. Deus valoriza cada ato de amor. Nada feito para o reino é em vão. Mensagem. Deus vê, valoriza e recompensa cada atitude feita com amor. Mensagem central de Mateus 10. Mateus 10 ensina que todo discípulo é chamado para a missão. Deus capacita, sustenta e protege. O caminho inclui dificuldades. Jesus deve ser prioridade absoluta. A recompensa eterna para os fiéis. Em uma frase, Mateus 10 mostra que seguir Jesus é um chamado para servir, confiar, perseverar e amar a Deus acima de tudo. Agora vamos a uma explicação didática, estruturada e progressiva de Mateus 10, com linguagem acessível, destacando a mensagem central de cada bloco e as conexões diretas com o Antigo Testamento, para que o sentido do texto fique claro e coerente. Visão geral de Mateus 10. Mateus 10 é conhecido como o discurso missionário de Jesus. Aqui, Jesus escolhe e envia os 12 apóstolos. Concede autoridade espiritual. Estabelece princípios da missão. Prepara os discípulos para a oposição, perseguição e fidelidade. A pergunta central do capítulo é: o que significa seguir Jesus e participar da sua missão? Primeiro, a escolha e a autoridade dos 12, versículos 1-4, significado. Jesus chama 12 homens comuns e lhes dá poder espiritual. A lista mostra diversidade: pescadores, cobrador de impostos, nacionalista. Judas é citado já como traidor, mostrando que a missão envolve risco humano. Mensagem principal. A autoridade dos discípulos vem de Jesus, não deles. Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Ligação com o Antigo Testamento. O número 12 representa as 12 tribos de Israel. Gênesis 35, 22, 26. Jesus está simbolicamente restaurando Israel. Segundo, a missão inicial. Israel primeiro, versículos 5-8, significado. A missão começa entre os judeus, ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem é a mesma de Jesus: o reino do céu chegou. Os milagres confirmam a mensagem. Mensagem principal. Deus cumpre primeiro as promessas feitas a Israel. O reino se manifesta em palavras e ações. A graça não é comercializada. De graça recebestes, de graça dai. Ligação com o Antigo Testamento. Ezequiel 34. Israel como ovelhas perdidas sem pastor. Isaías 35. Sinais messiânicos, cura, libertação. A prioridade a Israel reflete a aliança antiga. Terceiro, dependência de Deus e hospitalidade. Versículos 9 e 15, significado.
Os discípulos não devem confiar em recursos materiais. A missão se baseia na hospitalidade e na paz. A rejeição tem consequências espirituais. Mensagem principal: a obra de Deus exige confiança, não autossuficiência. A responsabilidade pela rejeição não recai sobre o mensageiro. Ligação com o Antigo Testamento. Êxodo 16. O povo depende do maná diário. Sacudir o pó era um gesto profético de juízo. Neemias 5:13. Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. Como referência ao juízo divino. Quarto. Perseguição e testemunho. Versículos 16-23. Significado: os discípulos enfrentarão hostilidade. Devem unir prudência e pureza. O Espírito Santo os capacitará a falar. Mensagem principal: a missão envolve sofrimento. A fidelidade importa mais que o conforto. Deus acompanha seus servos em meio à perseguição. Ligação com o Antigo Testamento. Profetas perseguidos: Jeremias, Elias, Amós. Daniel 13:6. Testemunho diante de autoridades. A perseverança sempre foi marca dos fiéis. Quinto, o discípulo e o mestre. Versículos 24-25. Significado: o discípulo não deve esperar tratamento melhor que o de Jesus. Se o mestre foi rejeitado, o discípulo também será. Mensagem principal: seguir Jesus é compartilhar seu caminho. A identidade do discípulo é moldada pelo mestre. Ligação com o Antigo Testamento. Os profetas sofreram rejeição semelhante. 2 Crônicas 36:16. Sexto, não temer os homens, confiar em Deus. Versículos 26-31. Significado: Deus conhece e controla todas as coisas. O valor do discípulo é imenso para Deus. O temor correto é o temor a Deus. Mensagem principal: a missão não deve ser governada pelo medo. Deus cuida até dos detalhes da vida. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 139. Deus conhece tudo. Salmo 56:11. Em Deus confio, não temerei. Sétimo, confessar ou negar Jesus. Versículos 32-33. Significado: a fidelidade pública a Jesus tem consequências eternas. O discipulado exige um posicionamento claro. Mensagem principal: a fé não é apenas interior, mas confessada. A lealdade a Cristo é central. Ligação com o Antigo Testamento. Deuteronômio 6:5. Amor total a Deus. A aliança sempre exigiu fidelidade pública. Oitavo, a espada, a cruz e o custo do discipulado. Versículos 34-39. Significado: Jesus não promove violência, mas divisão inevitável. O conflito surge quando a verdade confronta o coração. Tomar a cruz significa morrer para si mesmo. Mensagem principal: seguir Jesus tem custo. Nada deve ocupar o lugar central que pertence a Ele. A verdadeira vida nasce da entrega. Ligação com o Antigo Testamento. Miqueias 7:6. Divisão dentro das famílias por causa da fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus sempre exigiu escolhas difíceis. Nono, a recompensa de receber os enviados. Versículos 40-42. Significado: receber os discípulos equivale a receber o próprio Deus. Pequenos atos de bondade têm grande valor espiritual. Mensagem principal: Deus valoriza a fidelidade simples. Nenhum gesto feito por amor ao reino é esquecido. Ligação com o Antigo Testamento. 1 Reis 17. A viúva que acolhe Elias. 2 Reis 4. A sunamita que acolhe Eliseu. Conclusão geral de Mateus 10. Mateus 10 ensina que a missão nasce da autoridade de Jesus. O discipulado exige coragem, fidelidade e renúncia. A perseguição faz parte do caminho. Deus sustenta, protege e recompensa os fiéis. Mensagem central do capítulo. Seguir Jesus é participar ativamente da missão do reino, confiando em Deus, perseverando na verdade e colocando Cristo acima de tudo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente.
Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!